trouxe um tema um tanto interessante. A gente vai fazer um pequeno debate, na verdade um grande debate sobre a planilha PFUI e também sobre a planilha múltipla da Caixa. Para quem não sabe, a planilha PFUI é uma proposta de financiamento de unidade isolada da Caixa, tá? É uma planilha específica da Caixa, tanto a planilha múltipla quanto a da Caixa, são duas planilhas específicas. A planilha múltipla, ela é para orçamentos de empreendimentos públicos, e a planilha PFUI é para orçamentos de obras privadas, tipo, para trabalhar com um único empreendimento, seja uma casa, seja um empreendimento comercial, residencial, enfim, tá? Só para a gente não ficar voando no tema. E hoje a gente está aqui com o João Kleber, tá? E para vocês que estão chegando também aí, dê o seu coraçãozinho aí para a gente impulsionar essa live, para a gente começar esse movimento com pontos positivos aí, tá bom? Vamos compartilhar aí com o pessoal que precisam conhecer mais sobre esse tipo de orçamento, tanto da PFUI quanto da planilha múltipla. Manda aí para mais 5 pessoas aí, para vocês, para a gente estar espalhando esse movimento sobre construções financiadas e sobre empreendimentos financiados pela Caixa, beleza? Vamos lá, João, desculpa aí. Vamos lá. Então, me fale aí sobre o que é necessário para, bora trazer sempre para esse tipo de financiamento, tanto da Caixa quanto da PFUI, o nosso bate-papo aqui, tá? Mas trazendo para o nosso planilha PFUI, para a planilha múltipla, por exemplo. Sim. O que é necessário para elaborar um bom orçamento, para esse orçamento ser submetido a uma análise da Caixa, tá? Tu que já está acostumado aí a mandar muitos orçamentos para a Caixa, já trabalhou para órgãos públicos, para a prefeitura, prestando serviços. Enfim, dá um aparato geral aí para a galera. Sim, sim. Bom, primeiramente, por a Caixa ser um órgão público, o recurso que vem geralmente é recurso federal, oriundo da União. Ou seja, tem um controle desse custo um pouco mais rígido do que em outros lugares, como acontece em caso de edificações construídas pelos próprios particulares, né? Por exemplo, se eu for construir minha casa, eu mesmo controlo o meu dinheiro. Mas já em caso de obras públicas, o recurso é oriundo da União, em especial quando é da Caixa Econômica Federal, que é repassado para o Estado ou para o município. E quando é feita essa pergunta, o que é necessário para elaborar um bom orçamento, primeiramente eu vou necessitar de um bom projeto. E não só... Coisa rara hoje em dia. E não somente um bom projeto. Eu vou precisar de um arquitetônico bom, elétrico, hidrossanitário, sistema de prevenção e combate a incêndio, sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Ou seja, eu vou precisar de uma boa quantidade de projetos que irão compor a obra. Com isso, eu consigo elaborar o meu orçamento. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, que rege muito as normativas para os orçamentos da Caixa, orçamentos em geral federais, ele traz que é praticamente impossível você elaborar um bom orçamento sem ter todas as peças técnicas necessárias, que são os projetos finalizados. E quando eu digo projetos finalizados, é o projeto que vai ser executado, o projeto executivo. Por exemplo, se vier com um projeto básico, que ainda está sendo elaborado, que está finalizando, você pode até fazer o orçamento, só que vai ter uma certa deficiência em alguma área. Isso você pode esperar. Por isso que quando a Caixa ela pede o orçamento para analisar os custos, ela já pede também os projetos aprovados, tanto de hidrossanitário, arquitetura, elétrico, todos os projetos que irão compor aquela edificação. Então, eu necessito disso, ter um projeto já aprovado, não o projeto básico, sim o projeto executivo da obra. Entendeu? Então, essa é uma das maiores dificuldades. Já chegou a gente assim, faz esse orçamento aqui e só com o projeto arquitetônico, aquele projeto básico, tu já encarou orçamentos assim, orçamentos públicos assim? Geralmente um projeto público vem bem detalhado ou como é que ele vem? Não. Para obras públicas, a gente necessita que o projeto venha detalhado, porque a Caixa, ela não aprova, raramente, se acontecer, que eu ainda não vi, ela não aprova que venha somente o projeto arquitetônico. Ela pede os projetos arquitetônicos e os complementares a ele. Sem isso, dificilmente eu vou conseguir aprovar um projeto, seja na Caixa, no FNDE, Calha Norte, dificilmente isso vai acontecer. Cara, tu acabou de falar, soltar um monte de termo aí. Entendeu? Tu consegue me dar uma pequena introdução? Quem seria
Calha Norte, FNDE. Sim, sim, sim. Isso é um assunto que a gente pode até debater mais aprofundado em outra ocasião, né? Mas Sim, o Calha Norte ele é um programa de desenvolvimento de muitas regiões do estado do norte do Brasil, por assim dizer mesmo, né? São sim, recursos da União e que são controlados também pelo Tribunal de Contas da União, órgãos federais. Eles são, geralmente eles pegam os recursos e repassam para o estado executar, estado ou município. Aí, beleza. e daí é feito um convênio, assim como a Caixa. A Caixa recebe o recurso da União, oferece o repasse, vamos supor, uma obra de 100 mil reais, só um exemplo, uma obra de 100 mil reais. A Caixa ela vai oferecer o repasse da União de 90 mil e a contrapartida do Estado ou município de 10 mil para fechar aquela obra. E isso acontece com obras federais. Por exemplo, com o Calha Norte, tem um processo de análise de projetos De semelhantes. projeto. Calha Norte, FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, e a Caixa também, entendeu? E galera, para quem está chegando aí e também ainda não me conhece um pouco, mas está aí nos acompanhando, até um tempo atrás eu estava diretor de fiscalização de obras públicas daqui da nossa cidade, Macapá. Então lá eu pude ver muitas situações, foi uma escola na verdade, tá? Sobre essa questão de aprovação de financiamentos da Caixa, lidar com a Caixa nesse tipo de financiamento. Tá? E um dos gargalos que a gente viu bastante lá, eu quanto diretor de fiscalização, foi a parte técnica, que é justamente isso que o João Kleber acabou de falar, que foi o seguinte: nunca um projeto vem redondo. O que acontece? Geralmente, muitas prefeituras não têm um corpo técnico para se executar, para se elaborar um projeto. E o que elas fazem? Elas terceirizam esses projetos. E qual é o maior gargalo? Que nessa terceirização, a empresa que ganhou a licitação para elaborar os projetos, não tem conhecimento de como aprovar um projeto na Caixa. E ela não sabe, às vezes até não é passada essa informação para ela, que a gente vai utilizar essa planilha múltipla como base para estar executando essa obra. Então, as empresas apanham bastante, né, nesse caso, quando se trata desse tipo de financiamento para empreendimentos. É possível a gente financiar tanto projetos, tá? Projetos grandes, digamos de orlas, arenas, enfim, pela Caixa, tá bom? E quanto obras mesmo, quanto execução de obras mesmo, tanto projeto, para fazer o projeto mesmo, arquitetônica, área complementar, tudo, aqueles estudos técnicos todos, e fazer a obra. E tanto para esses dois casos é possível falar, a gente já vai falar da PFUI, calma aí, é possível a gente as prefeituras estarem financiando projetos, beleza? Segue lá, João Kleber. Não. Então, é isso mesmo. Muita gente trata a aprovação de projetos na Caixa, tanto público como privado, como se fosse algo muito complexo. Mas não é. Eu trabalho também lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amapá. E, Sim. por ser Secretaria do Estado, a gente recebe algumas demandas que o recurso é repassado pela Caixa. E, diante da necessidade de aprovar os projetos lá, a gente tenta manter essa comunicação. Ou a gente tenta falar com... eles geralmente têm um manual de aprovação de projetos da Caixa. Eles repassam para a gente, dizem as informações que serão necessárias para ter uma análise mais rápida. Olha, o projeto deve conter isso, isso e isso. Geralmente a Caixa tem algumas especificidades a mais. E a gente tendo essa comunicação, eles conseguem repassar para a gente. E isso fica mais fácil para ser aprovado. Eu acredito que diante da PFUI também. Caso você tenha alguma dificuldade, você pode tentar entrar em contato com alguém da Caixa, algum analista da Caixa, e tirar com mais dúvidas. Isso até agiliza o seu prazo, porque você pode mandar o processo para lá e eles vão mandar análise, pendências, vai voltar para você. Aí você quer corrigir sozinho, sem ter ajuda deles também pode ficar mais demorado. Então, ter essa comunicação com a Caixa, tanto para a PFUI quanto para a planilha múltipla, vai dar bons resultados e você vai economizar prazo também. Beleza. E João, você falou que a planilha múltipla também tem tipo um manual de aprovação dos projetos da Caixa.
Isso acontece também, tá? Para quem perguntou aí da PFUI, tá? Na PFUI, tá? A PFUI tem o seu manual, que é o seguinte, na verdade ela tem vários manuais que você precisa estar se consultando, mas o principal dela é o chamado COT, tá? Que é o Caderno de Orientações Técnicas. O COT, galera, é a cabeça do analista que vai verificar tudo que está descrito no teu projeto, nas tuas PFUIs, na tua PFUI. E você lendo aquilo ali, você vai estar na cabeça do seu analista, vendo tudo que ele vai analisar na sua PFUI e também nos seus projetos. Então é importante, às vezes é uma parte chata, tá aqui lendo manual, é o quê? Mas para aprovar, para passar naquela etapa de sair de projetos para partir para a execução, você precisa ler essas paradas, ler manual, ler as normativas da Caixa, ler o que aceita, o que é cada tipo de financiamento, se é um terreno próprio, se é construção mais, se é lote mais construção. Cada um tem as suas regrinhas que estão descritas lá nesse COT, beleza? Jadson Tri que perguntou aí sobre a PFUI. Então a base da PFUI praticamente é o COT, tá? A gente tem o COT lá no nosso grupo de Telegram, só você clicar aí na bio do nosso Instagram e baixar lá, tem muitos materiais gratuitos lá que eu estou postando para vocês, e é só entrar lá e acompanhar a gente, que a gente posta muitos conteúdos específicos sobre esse tema. João, me diz uma coisa, vamos entrar naquela parte técnica, assim, geralmente, como é possível eu fazer o meu orçamento de obra, que tipo de base eu utilizo, que tipo de composições eu faço o meu orçamento de obra. Eu sei que isso é uma pergunta muito básica, mas tem muita gente aí querendo saber onde é que se pega essas composições, como se orça um orçamento. Então, fala aí pra galera. Então, sendo um pouco repetitivo, como se trata de obra pública, a referência múltipla, é necessário que eu utilize uma base pública para referenciar os meus preços. E a base que eu utilizo é da própria Caixa, que é o SINAP, Sistema de Índices da Construção Civil. Lá eu vou ter praticamente 80% dos itens que eu necessito para compor o meu orçamento. E quando eu finalizo meu orçamento, que eu preciso levar para a fiscalização, para a análise técnica e aprovação, meu orçamento ele deve estar todo baseado numa base pública, que seria o SINAP. E caso eu não encontre composições lá, o que eu posso fazer? Cotações de mercado. É um item semelhante ao que compõe a PFUI. Estava lendo o COT lá também, e tem alguns itens lá, por exemplo, revestimento cerâmico, porcelanato, 20 por 60, algo assim, que é necessário colocar cotação. E para você ser mais preciso ainda, você tem que conseguir no mínimo 3. Porque você conseguindo as 3, você pode usar a mediana, que é a que é aprovada pela Caixa e pelos órgãos federais, órgãos de controle. E olha aí, galera. Tendo isso em mente, eu consigo referenciar os meus preços. Porque quando eu pego a minha planilha e eu levo para uma análise, eles vão querer saber de onde você chegou a esse preço, como você chegou a esse valor final de obra aqui e tudo mais. E como eu estou tratando com dinheiro público, eu preciso referenciar na minha base. Aí eu mostro, olha, eu peguei 3 cotações de mercado, daqui de Macapá, referido aqui. Pode ser de qualquer, o orçamento pode ser de qualquer um, né? Desculpa estar te interrompendo. A cotação tem que ser do estado em que vai ser executada aquela obra, aquele projeto. Sim. De preferência do município que será executada. Por exemplo, se eu vou executar uma obra aqui, as minhas cotações precisam ser daqui. Mas caso tenha um equipamento, vamos supor, muito específico, que eu preciso exportar ele, trazer ele de outro lugar, vamos supor, lá de Belém, eu posso usar cotações de lá, porém, eu preciso trazer as cotações com frete, instalação e tudo mais. Porque assim eu vou evitar erros no meu orçamento. Vamos supor que eu queira comprar uma subestação lá de 100 kVA, só uma suposição. E lá só o equipamento está 150 mil. Daí eu pego esse valor e coloco no meu orçamento para ser executado aqui. Daí eu coloquei para ser executado aqui e eu vou comprar lá. Eu vou ter perdas, porque eu não incluí dentro do meu preço o frete. E o frete é um valor
bem relevante na hora do meu orçamento. E isso já evita que você tenha erros no seu orçamento, tanto para obras públicas quanto para obras privadas. Bacana. Galera, só a nível de informação, a planilha múltipla, a gente consegue ela através do site da Caixa, tá? A planilha múltipla é muito bacana, que a gente consegue, ela é tipo como se fosse um programa de orçamento de obras. Lembra lá do nosso parceiro, Orça Fácil? Tipo, que a gente utiliza muito aqui, software de orçamento de obras. Então, dentro dela é possível você, não precisa você ficar baixando Sinap, utilizando Sinap desonerado e não desonerado, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, né, João? E lá dentro dela é possível você puxar os próprios códigos do Sinap ou a descrição do item e ir fazendo seu orçamento, e fazendo cada etapa. Ela é meio que uma planilha automática para esse tipo de orçamento, para esse tipo de empreendimento. E a intenção aqui, galera, é não tornar, puxar o saco dos orçamentistas, não. É falar que isso existe, porque essas coisas aqui não são divulgadas, é engraçado. Então isso só existe praticamente dentro das prefeituras, é só praticamente quando se conhece, quando é possível você fazer um projeto. Digamos que você vai fazer um grande projeto para uma prefeitura ou para um estado, e esse projeto é de uma emenda federal, ou é de uma emenda parlamentar, que vai ser, que está vinculada à Caixa. E quando está vinculado à Caixa, você precisa seguir as regrinhas lá da Caixa, que não são regrinhas, não é pouca regra também. E eles são bastante exigentes. Então, João, me adianta aí, quais são as peças necessárias para um orçamento completo? Fala aí pra galera, geralmente num orçamento desse tipo, desse porte, tá? Aqui a gente está falando não de um orçamento simples, estamos puxando mais para a planilha múltipla. O que eles cobram, a Caixa cobra para as peças técnicas completas de um orçamento de obra? De um orçamento de obra, porque tem bastante coisa para se mandar. Nesse tópico a gente está falando realmente só do orçamento de obra, porque tirando o orçamento, claro, tem os projeto elétrico, projeto sanitário, que são outras exigências que não cabe a gente falar agora, né? Sim. E pesquisando também, eu vi que isso é um pouco diferente já da PFUI, né? Já que a gente está comparando um pouco as duas, a PFUI não tem tanto essas exigências aqui. Claro, se você quiser apresentar, fica um orçamento bem mais completo e melhor também, mais referenciado. Mas resumindo, nós precisamos de praticamente uns 10 itens para apresentar para a Caixa. Que seria o orçamento resumido, meu cronograma de obras, meu orçamento analítico, memória de cálculo, composições de preço. Daí, caso eu tenha criado uma composição própria, eu preciso mostrar de onde eu referenciei, que são chamadas de composições mães, meus encargos sociais, e geralmente o orçamentista faz também memorial descritivo e especificação técnicas, ou seja, você tem que apresentar praticamente 9 itens. Mas, dentro da planilha múltipla, ainda tem outros itens a mais, que seria a PLE, que é a Planilha de Levantamento de Eventos. Diferente de um orçamento comum, você tem um cronograma físico-financeiro. A PLE é um pouco semelhante ao cronograma físico-financeiro, porém é subdividida em mais etapas ainda. Vamos supor que no seu cronograma físico de obra, você colocou uma etapa que seria o piso. Já o piso está lá, 100 mil, no meu cronograma físico-financeiro. Já na PLE, eu posso subdividir esse item em 3, que vamos supor, seria minha impermeabilização do piso, meu contrapiso e o meu revestimento que viria por cima. Daí a Caixa poderia pagar em 3 parcelas, por assim dizer. Poderia pagar em 3, de acordo com a planilha de levantamento de eventos, ou só de uma forma, de acordo com o cronograma. Já tem essa diferença. Então, a planilha múltipla é uma planilha muito boa, completa, tem praticamente tudo necessário para a execução da obra. Desde o momento que você executa, até o momento que o fiscal vai fazer a medição da obra. Você tem ela completa já. Ela já dá todas essas planilhas, porque é tudo vinculado também. Bacana. E João, consegue dar só uma pincelada aí para a galera rapidinho, para a gente já entrar num tema mais específico? Sobre esses 9 itens aí? Sim. Então, resumo. O que é a planilha resumo?
dentro do meu orçamento, vamos supor que eu tenha 10 itens, que seriam meus serviços preliminares, vamos colocar só uns 3 aqui. Serviços preliminares, estrutura em concreto armado, piso. Dentro do meu orçamento, eu teria essa estrutura toda analítica, né? Você saberia tudo que iria Uhum. de serviço. Já no resumo, eu só preciso saber quanto vai custar cada etapa. No meu serviço preliminares 100 mil, na minha estrutura 300 mil e no meu piso vou precisar de 100 mil. Pronto, já tenho meu orçamento resumido. Tá. O meu- Próximo. o Cronograma. O que seria o cronograma? Cronograma físico-financeiro. No cronograma físico-financeiro, você vai conseguir identificar o andamento da sua obra. Quanto a minha obra evoluiu fisicamente, quanto de material já foi construído e quanto ela evoluiu financeiramente, quanto eu já gastei financeiramente. Por isso que fala cronograma físico-financeiro. São 2 etapas que eu consigo acompanhar por lá. E é bacana, só abrindo um parênteses aí, nessa parte do cronograma, que é onde muita gente peca. E aí, Rômulo, tranquilo? Rômulo é da nossa mentoria que aconteceu. Na parte do cronograma, galera, por que muita gente pega? Porque geralmente a galera começa um cronograma que é possível você para fazer um cronograma físico e financeiro, você precisa ter realmente uma noção de obra, pelo menos, no mínimo, uma noção de obra, né? Já faz parte um pouco, por assim, do planejamento da obra, né? Sim, sim. Também É através dele que a tem gente essa consegue. capacidade também de identificar quanto tempo mais ou menos aquela obra vai levar para ser concluída e dividir quanto vai custar cada mês, mensalmente, por assim dizer. Tá? E cronograma é uma questão também tanto interessante, galera, porque também é bastante avaliado pela Caixa, tá? Pelos analistas da Caixa. Por quê? Porque às vezes vocês colocam lá, vocês, não sei, a galera que faz, né? Às vezes o cara coloca lá o cronograma como chapisco, revestimento, tudo 100% no primeiro e segundo mês. Sendo que, sei lá, aí ele coloca lá alvenaria, que a alvenaria ainda nem está pronta. Como é que o cara vai chapiscar? Essas coisas difíceis de inexequíveis, na verdade, tudo é analisado. Principalmente também o que é avaliado? A evolução da obra. Se você vier distribuindo o seu cronograma de forma muito irregulares, tipo lá em cima, depois lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, a Caixa também avalia essa questão da evolução. E também não deixar a evolução, tipo, deixar a obra só no final só no final do cronograma que tu vai executar a maior parte da obra. Isso aí também é tudo reprovado pela Caixa, tá? Tanto na PFUI, isso acontece, quanto na planilha múltipla, tá? O cronograma da PFUI é feito semelhante também ao da múltipla? O cronograma da PFUI é feito não semelhante. Como é um empreendimento menor, é mais simples de se fazer. Tá? O da planilha múltipla ele é um pouco mais complexo, porque ele trabalha com... Você tem 2 opções. Quando o empreendimento está licitado, tá? A gente não falou essa parte, tá? Quando o empreendimento está licitado, é uma coisa. Quando o empreendimento ainda está em fase de apresentação para a Caixa, é outra. Tá? Então, tem 2 etapas lá, na hora de fazer um orçamento para a Caixa. Tá? Depois, quando já está licitado, galera, é o seguinte: o que acontece? Por que as empresas que apresentam, que ganham as licitações, desconhecem, tá? Das prefeituras, ou tanto dos estados? É que ela precisa apresentar a medição dela, tá? Para a Caixa, na hora para receber, tá? No modelo da planilha da Caixa. Ela faz uma proposta, tipo, digamos, uma proposta de uma tabela simples mesmo, do Orçafácil, e manda lá para a prefeitura, ganha a licitação. E depois, qual é o conhecimento que não se tem? É que para se pedir a medição para ser liberada para a Caixa, tem que se mandar o cronograma de acordo com o padrãozinho da Caixa, entendeu? E como as empresas não têm esse conhecimento, geralmente elas não têm essa informação, elas acabam mandando e vai aquele negócio, vai e volta, vai e volta. O cara às vezes não sabe nem como mandar. Tá? A Caixa trabalha muito com cronograma fechado, com etapas fechadas, eventos fechados. Tá? É possível você trabalhar tanto com BM, que significa Boletim de Medição, quanto por PLE, como por PLE, que é a Planilha de Levantamento de Eventos, eventos fechados, como tu falou. Digamos que
você coloca no seu cronograma físico-financeiro lá, quando é PLE, que é a planilha de levantamento de eventos, você precisa, se você disse que vai executar lá todinho o piso, a Caixa vai medir o piso todinho, só vai pagar quando tiver todinho executado. Quando é boletim de medição, é possível você partilhar essas etapas da obra em pequenos percentuais, como ocorre na planilha PFUI, que é somente por boletim de medição. Tá? É um pouco, bastante técnico esse coisa. Então comenta aí, galera, se vocês querem um vídeo aí no YouTube mais aprofundado sobre esse tema, pra gente trazer. Eu e o João Kleber, a gente vai prometer aí. O que vocês acham? O tá com uma dúvida, né? Estamos com esse problema na prefeitura. É porque, como você estava falando também, Anderson, a questão do cronograma, como o próprio nome já dá a entender, é o processo processo executivo da obra. Como aquela obra vai caminhar. Ou seja, no primeiro mês, vamos supor, eu já coloco o revestimento, um chapisco, só um exemplo, eu coloco o chapisco antes de ter começado a alvenaria. Isso com certeza não é uma sequência lógica. Então, o que os analistas querem? Que, no mínimo, tenha uma sequência lógica daqueles serviços. No primeiro mês, o que eu já posso executar? Eu posso fazer a escavação da minha fossa. Se eu tiver tubulação elétrica enterrada no piso, por exemplo, fiação que vem do poste, eu posso colocar aquela escavação no meu primeiro mês de cronograma. Mas o que eu não vou poder colocar? Não vou poder colocar as luminárias da minha instalação elétrica, não vou poder colocar a tubulação que vai no forro. Essas coisas assim que acabam acontecendo. Por exemplo, o que pode acontecer em algum cronograma? Que seja pago uma parcela maior de um serviço que ainda não vai ser executado. Isso acaba acontecendo como um problema, tanto para a prefeitura quanto para o Estado. Por isso que é necessário ter uma noção básica de planejamento e organização de obra. Como é que a obra vai caminhar a partir do primeiro mês? Será que no meu primeiro mês eu já vou, por exemplo, colocar 50% de esquadrias? Não, geralmente isso acontece quase ao fim da obra, né? Então essa etapa, esquadrias, eu vou colocar no finalzinho do meu cronograma, ou na metade, caso seja o caso. Então essas coisas que a gente tem que analisar bastante antes de executar um cronograma. O engenheiro Rafael Rocha está perguntando aqui se estou entrando no ramo agora, muitas dúvidas, você tem um curso sobre... Galera, a gente lançou uma primeira mentoria, tá? Sobre construções financiadas da Caixa, tá? Mas primeiro, planilha PFUI. Depois, a gente está testando aqui com vocês se a gente não está falando loucura, se todo mundo conhece, tá? Sobre a planilha múltipla. É um outro tema, é um tema mais técnico ainda do que planilha PFUI. Mas sim, a gente vai estar lançando assim, um curso no futuro aí para vocês, beleza? Sobre planilha PFUI primeiramente. Isso. E passando uma informação para o Rafael, essa questão da planilha múltipla, tanto a PFUI também, mas a múltipla é uma questão que há necessidade não só no município, mas em todo o estado. Se você for pesquisar, até mesmo na internet, você pode encontrar casos de pessoas que pegaram para fazer planilhas para recebimento de recurso federal pela Caixa de vários municípios, porque nem todos os municípios têm uma equipe técnica para fazer aquilo. Geralmente acontece de já vir o recurso para aquele município com um percentual para a execução de projeto. Ou seja, tem um recurso e 5% daquele recurso vai ser destinado para a prefeitura contratar os projetos. Porque tem muitos municípios pequenos, né, que talvez não tenham a capacidade de manter lá 2 engenheiros, 3 arquitetos, tantos analistas e tal. E eles necessitam realmente usar esse recurso para contratar uma empresa para fazer aquele projeto. E é nesse caso que caso alguém queira estar interessado em começar nesse ramo, são muitas oportunidades que tem, não são poucas, que pode ser bastante aproveitado. Bacana. Tá. Dá uma pincelada lá, o que é memória de cálculo para a galera aí? Coisa rápida. Memória de cálculo e composição de preço. Bom, então, a memória de cálculo. A memória de cálculo é como eu cheguei ao quantitativo de alvenaria. Vamos supor, eu coloquei lá no meu orçamento
200 metros de alvenaria. Se eu colocar na minha memória de cálculo 200 metros, dificilmente ou nunca o fiscal vai aceitar, porque ele quer saber detalhe por detalhe. As paredes externas, tem uma parede de 10 metros por 2,70 de altura. Tem a parede lateral esquerda com 8 metros, mais 2,70 de altura. Com isso, eu vou chegar na minha metragem quadrada e no final eu somo. Claro, eu vou somar, subtrair as esquadrias, descontos que eu vou ter. Mas, resumindo, é como eu cheguei ao quantitativo. Como eu cheguei ao quantitativo de 4 vasos sanitários no meu orçamento, aí eu vou provar lá. Tem 2 banheiros, tem 2 banheiros na sala, um banheiro no escritório A, um banheiro no escritório B. Aí eu chego a 4. É mais ou menos isso. É eu provar como eu cheguei ao quantitativo. Tá. Deixa eu responder uma pergunta aqui. O Emerson Ballarin está perguntando sobre... poderia falar sobre o BDI da nova Perfui 2020 da Caixa? Sim. Galera, é o seguinte. Para quem não sabe, a Caixa anteriormente não disponibilizava o BDI para construções de unidades isoladas, tá? Para a construção de apenas um empreendimento. Agora, nesse ano, em específico, em julho agora desse ano, a planilha da Caixa, a Perfui, ela foi atualizada, tá? Ela foi atualizada e agora é possível você colocar um BDI de até 18%, está descrito lá no COT, é aceitável a adoção de taxa de bonificação de despesas indiretas, o BDI, tá? De até 18% na sua planilha Perfui. No entanto, a Caixa não quer saber de como tu chegou nesses 18% de BDI, tá? Aí vai de você, tá? Fazer sua composição de BDI quando o seu cliente te contrata, ele contrata ou a sua empresa, tá? É possível você fazer aquele controle, porque quando ele contrata a sua empresa, você vai contratar os funcionários, você vai ter o risco, você vai ter todas aquelas composições. O que é risco, quantos por cento de risco, quanto por cento de INSS, quantos por cento de FGTS, todos aqueles impostos todos, é preciso você fazer a sua composição de BDI. Isso a nível de controle de obras. A Caixa não quer saber como você chegou nesse BDI de até 18%. Anderson, BDI de 18% é muito pouco. Galera, quando se trata de construções financiadas da Caixa da Perfui, é um BDI generoso. Por quê? Por que é um BDI generoso que eu falo? É um BDI relativamente bom. Como acontecia antes? Você precisaria fazer um contrato à parte com o seu cliente e antes era a maior dor de cabeça. O teu cliente, tu precisava cobrar 18% a 25% a mais do teu cliente. Geralmente o teu cliente não tinha essa grana. E uma coisa interessante é que a planilha Perfui é baseada na Caixa, tá? Toda na Caixa praticamente. Se você quiser, ela tem seus projetos modelos lá dentro da Caixa, também está no nosso Telegram, tá? Alguns projetos modelos que a Caixa disponibiliza para a gente, tá? E o interessante é que 18% de BDI você consegue um lucro aí um pouco relevante em uma só obra, tá? Por quê? Porque se trata de uma única obra, é uma obra pequena, você não tem tantos gastos, tá? É possível sim você ter um bom ganho nesse tipo de financiamento. É só você ter um controle. Volto a falar, quando se trata de Perfui, tá? O SINAP, toda a planilha Perfui, ela precisa ser baseada no SINAP. É possível você fazer composições próprias? Beleza. Mas quando o IBGE, junto à Caixa, fazem a pesquisa do SINAP, eles fazem a preço de balcão. Eles vão lá e perguntam, quanto custa esse tubo aqui de PVC de 100 milímetros? Tá? Eles vão falar, tanto, mas sem desconto. Tá? Você, quanto construtor, você geralmente ganha lá uns 30% de desconto, a 20% no mínimo, né? Quando você vai comprar em grande quantidade. Então, SINAP é preço balcão. Mesmo que você só faça o seu orçamento no SINAP, é possível você ter um grande lucro na compra de material, tá? Exceto nesses altos e baixos, tá? Que está acontecendo agora nesse momento da pandemia, tá? Que é possível você ter algumas situações de aumento de preço aqui, outro ali, e alguns preços estão mais baixos, mas é possível você lucrar bastante aí nessa questão com esse BDI de 18%, tá? Faltou mais algumas coisas, mas
é interessante isso. Eu O vou... Augusto deixou uma pergunta interessante aqui também. O Augusto Lima, arquiteto. Ele perguntou, no caso de Sim, projetos públicos, é preciso estar com o projeto executivo pronto para buscar os recursos do financiamento? É uma questão que eu e tu, Anderson, a gente pode responder. Porque o que acontece? Você precisa pelo menos chegar com o valor necessário para a construção daquela obra. E com os projetos executivos prontos, você consegue agilizar muito mais esse processo. Já aconteceu e acontece até hoje de irem buscar o recurso e esse recurso não ser suficiente para a execução da obra. Aí acaba incorrendo no caso de aditivo, atraso de obra, a obra não é finalizada, é paralisada, a empresa entrega. Então, claro, seria muito melhor já ir buscar os recursos para o financiamento com, com o projeto executivo pronto, porque aí você vai apresentar, olha, o projeto é esse e vai custar tanto. Mas, claro, mas na realidade, isso não é, por assim dizer, necessário. Pode até conseguir o recurso com o projeto básico, com os projetos preliminares, por assim dizer. Pode conseguir. Mas só que é bem mais garantia você conseguir com o projeto executivo pronto. Porque aí você vai, apresenta o processo, o recurso é aprovado, chega no local de quem vai local de execução, seja Estado ou Prefeitura, o processo vai sair dali, vamos supor, em menos de uma semana, talvez, bem mais rápido do que se você fosse esperar. Aprovar o executivo, depois correr atrás de fazer o orçamento, aprovar o orçamento. Então, é bem melhor que o projeto executivo esteja pronto para conseguir o recurso. beleza. Mas falando de uma realidade, tá? Uma realidade, o que que acontece? Tá, deixa eu falar aí para vocês. O que que acontece na realidade? Geralmente, como o João Kleber falou, geralmente o recurso já vem limitado, tá? Digamos que é uma obra de 1.200.000. Então, é uma emenda parlamentar ou uma verba federal qualquer, tá? Ela é ancorada à Caixa, beleza. A Caixa é o banco que vai administrar essa verba, tá? Mas aí, o cara vai e o prefeito fala assim, beleza, o parlamentar chega, ou o prefeito convence o cara, o parlamentar, olha, utiliza essa verba federal aqui nesse projeto e tal, que vai ajudar bastante gente, enfim. E aí o parlamentar, beleza, vou lá, vamos investir. Às vezes o parlamentar não, quero que seja investido ali numa UPA, quero que seja investido naquela escola e tal. Ele tem essa autonomia. E essa verba já vem limitada. É difícil o parlamentar conseguir um aditivo, tá, para isso. Vai lá, João. Não. E é justamente isso que eu trato da importância de, no mínimo, você chegar com quanto aquela obra vai custar. Para que, por exemplo, o prefeito, o governador, o parlamentar corra atrás daquele recurso. Porque o que acontece? Nós que somos orçamentistas, a gente tem noção, pelo menos uma noção mínima de quanto uma obra X vai custar. Mas quem tá lá para conseguir, conseguir a emenda, para conseguir o recurso, talvez não tenha tanta noção. Vamos supor, acho que, por exemplo, 500 mil seja suficiente para construir uma UBS, que é uma edificação relativamente pequena. Mas 500 mil, você constrói praticamente uns 60% daquela obra, vai faltar recurso ainda. Então, se você conseguir chegar para quem vai conseguir a verba, já com o orçamento pronto e o projeto executivo, é bem melhor ele correr atrás do recurso certo do que correr atrás de um recurso que não vai caber no orçamento. É por isso que acaba acontecendo de chegar um recurso de 400 mil para a obra X e que não é suficiente. Dá para fazer uns retoques e tudo mais, só que acaba não sendo suficiente. Entendeu? E aí a gente tem esse monte de índice de obras paradas aí no Brasil afora. Beleza. João, procede lá na situação que você tava falando sobre composições agora. Composições mãe. Que é isso, velho? Bom, vamos supor que para o serviço de parede de drywall, eu tenho que substituir o drywall e colocar uma placa cimentícia no lugar. Daí você vai procurar na base do Sinap e não tem parede com placa cimentícia. O que eu posso fazer? Eu pego a composição de parede drywall,
tiro o gesso, tiro o drywall, coloco a placa cimentícia e montei a minha composição, está finalizada. Só que a Caixa vai querer saber como eu criei aquela composição. Daí eu vou no Sinap, eu posso pegar aquela composição e mostrar para eles, enviar, olha, foi dessa composição que eu tirei esses quantitativos e criei a minha composição. Eles vão comparar uma com a outra, vão ver que eu mudei somente o drywall para a placa cimentícia, porque são estruturas similares de construção, e a composição está pronta. Beleza. Vamos lá para encargos sociais. Dá uma pincelada aí para a galera do que se trata isso, encargos sociais. Bom, os encargos sociais é uma questão bastante importante quando a gente decide qual Sinap utilizar. Mas como assim qual Sinap? É porque há duas diferenças. O Sinap com desoneração da folha de pagamento e o Sinap sem desoneração. Para obras públicas, nós utilizamos o Sinap sem a desoneração. Ou seja, a folha não vem com os 20% de INSS incidindo sobre o preço do Sinap. Os preços ficam mais baratos. O que eu não posso fazer é o contrário. Fazer o meu orçamento incidindo em encargos sociais com a minha folha não desonerada, incidindo os 20%. Espero ter sido um pouco claro. É praticamente isso. Tá. E em um eu incido 20% de INSS e o outro eu não incido. Aí acaba que os meus preços têm uma variação. beleza. Tá? Para quem não sabe, isso que ele acabou de falar, tá? Quando você baixa lá o Sinap, tem dois, para quem é da mentoria, tá? Eles aprenderam lá essa questão, tá? Tem dois tipos de Sinap, com desoneração e sem desoneração. É interessante você saber disso, tá? Sobre os encargos, os 20% de INSS que é incidido sobre a composição, tá? E é muito importante a empresa saber se ela pode desonerar sua folha de pagamento ou não. Se ela não puder desonerar sua folha de pagamento, tá? Isso ela só consegue saber se ela é uma empresa, por exemplo. Ela é uma empresa CNPJ. Ela precisa ver lá na Lei 12.521, se eu não estou enganado, me corrija, João Kleber. 12.521, acredito que sim. Aí ela vai ver se ela se encaixa lá nos parâmetros, se ela pode desonerar sua folha de pagamento ou não, porque isso está incidido de acordo com o seu faturamento anual. É uma questão bem de questões fiscais mesmo. Você pode até estar consultando o seu próprio como é o nome? O seu próprio contador, para ele estar dizendo: ei, fulano, eu posso desonerar minha folha de pagamento para essa obra aqui? É desonerado? É não desonerado essa obra. Então ele vai ver lá se tu te encaixa, a tua empresa se encaixa naqueles parâmetros, se pode ou não pode. Por quê? Porque senão você vai levar um furo aí de 20% em cima dos seus encargos sociais, tá? 20% é muita coisa, velho. Demais. Tá? Porque todas as obras públicas, praticamente, na verdade todas as obras públicas, utilizam o Sinap desonerado, tá? Ou seja, sem os 20% de INSS. É um tema bem interessante, eu já falei sobre isso no nosso canal do YouTube. Corre lá. Olha, eu acho que tem uma pergunta aqui interessante para a gente responder. Sim. Como iniciar com projetos públicos, como no meu caso, sendo arquiteto, talvez essa fique melhor para responder. Mas a segunda, eu acho que é bom para responder tanto para a PIFUI quanto para a planilha múltipla, que é do Rômulo Prieto. Ele fala: qual é o critério de medição da Caixa? Para a PIFUI, o critério deve ser diferente da múltipla, né? Poderia responder qual é o critério de medição da PIFUI? Tá, o critério de medição da PFUI, você já está definido lá no seu cronograma físico-financeiro. Você estipulou lá quais foram os critérios. Você disse que a sua obra ia ter 10 meses, 5 meses, 6 meses. Na PFUI é possível você construir a obra no mínimo 2 meses e até no máximo 24 meses. Tá? Mas quando se trata de casas, assim, no máximo, acredito que você vai executar uma casa até 12 meses. Tá? Eu não recomendo você colocar
um cronograma muito curto, tá? A não ser que você esteja utilizando uma técnica construtiva, como por exemplo steel frame, wood frame, esses estilos aí mais rápidos de se executar uma obra. Por quê? Porque a última parcela, a Caixa fala assim, ó, no mínimo a última parcela fica travada até ou seja, no mínimo, a última parcela tem que ter no mínimo 5%, tá? Do valor final da obra. Por que isso? Porque a Caixa quer que você vá lá na prefeitura, legalize, registre aquele imóvel, pague o ITBI da casa todinha, legalize a casa para depois liberar aquela última parcela, tá? Dos 5% da sua obra. Tá? Então, o critério de medição, a medição é por boletim de medição. Você disse ali que naquele mês você vai construir 10 meses da obra, 10% do valor da obra, você vai receber 10% do valor da obra. Beleza? Tá? Não esqueçam que a Caixa só financia 80% quando se trata opa, deu uma travada aqui agora. Tá? De proposta de financiamento de unidade isolada, a famosa PFUI no caso. Aí, pegando o mesmo gatilho, para a planilha múltipla, que é para obras, para empreendimentos públicos, o critério de medição e pagamento é feito de uma forma um pouco mais diferente. Como eu falei no início, você tem o cronograma e você tem a PLE, que é a Planilha de Levantamento de Eventos. A Caixa está começando a adotar para obras públicas a PLE, que, por exemplo, acontecia muito de uma empresa executar um piso de uma quadra, vamos supor. Executava o piso de uma quadra, executava 20%, queria medir os 20%. Executava mais 20%, queria medir os outros 20%. Daí acontecia um empecilho na obra e por qualquer coisa aquilo acabava sendo paralisado. E não concluía o serviço, mas recebia uma grande parte daquela parte da obra. Daquela etapa. E para evitar isso, o que a Caixa fez? A planilha de levantamento de eventos. Tá, vamos supor que para o meu piso eu tenha 3 etapas. A execução da minha impermeabilização do piso, meu contrapiso e o revestimento que vem por cima. Vamos colocar revestimento cerâmico. Daí isso vão ser três etapas do meu evento piso. Tá, eu executei minha impermeabilização, eu posso receber minha impermeabilização. Executei 100% do meu piso, vou receber 100% do meu piso. Executei 50% do meu piso cerâmico, vou receber? Não. Se está na minha PLE, que é para executar 100%, e que eu vou receber 100% assim que eu finalizar, eu vou ter que executar 100%. Eu não posso fazer meu serviço pela metade. Isso impede até que empresas que não tenham o recurso necessário para a execução daquela obra acabem entrando em algum serviço. O que acaba acontecendo, né? Muitas vezes, de uma empresa pequena que não tem tanta capacidade financeira, querer pegar uma obra grande. Isso gera um transtorno, porque acaba que a empresa não consegue executar um serviço grande lá, há uma queda de contrato, aí tem todo aquele processo para refazer, chamar a segunda vencedora da licitação. Segundo colocado. Isso gera um transtorno, perda de tempo, perda dos serviços que foram executados, e a Caixa tenta evitar isso. Até perda do contrato, né? Isso. E quanto ao critério de medição para cada serviço, é praticamente isso também, de acordo com o cronograma. O critério de medição, quantos metros quadrados eu executei no meu piso? Ah, eu tenho 100 metros, executei 50 metros. Se não for pela PLE, eu posso receber 50 metros. Daí, para cada tipo de serviço, varia, né? De acordo com a sua unidade medida e tudo mais. Quer passar para a próxima pergunta agora? Calma aí, deixa eu responder do Emerson. Tá. Acha tranquilo adotar BDI de 10%? Emerson, BDI de 10% é... Tipo, se tu estiver iniciando, acredito que sim. Por quê? Porque tu vai estar metendo o pé agora, né? Nessa parada, tá? Já vi pessoas que cobram 10%, tá? Já vi pessoas que também cobram 18%, tá? Se você for a empresa que for contratada, eu não acho legal você fazer isso.
porque você vai pagar uma série de encargos sociais para os teus funcionários, assumir riscos, tipo de pós-obras, que você precisa dar a garantia da obra, tá? De 5 anos no mínimo, tá? Para aquela obra ficar ali intacta. A pergunta de como começar? Depois eu pergunto aqui, vou ver se eu... Então, BDI de 10%, se você for a prestadora de serviço, uma empresa PJ mesmo, contratada, não é ideal você cobrar 10%. Agora, se você for só um prestador de serviço, você vai ser o responsável técnico, onde o seu próprio cliente vai contratar os funcionários, ele que vai pagar o INSS dos caras, ele que vai assumir todo esse risco trabalhista, tá? Beleza, 10%, tu colocar lá na planilha Perfui, e aqueles 10% já te dá um retorno bem legal. Tanto você consegue ganhar tanto na compra de material quanto no BDI destinado para você, tá bom? A pergunta de como começar. Depende, cara. Como começar onde? A gente está em 2 papos aqui. Tá? Em como começar em Perfui e planilha múltipla. Eu acho que era com projetos públicos, como iniciar com projetos públicos sendo arquiteto. Acho que essa é a pergunta que ele quis falar. Cara, primeiro tu precisa ter um nome, né? Um nome no mercado, conhecer, fazer network muito legal, assim, tá? Prestar atenção nas licitações da tua cidade, como acontece, tá? Fazermos direto no nome do cliente, CNPJ, beleza. É isso aí, Emerson. Então até perdi um pouco do raciocínio. Como começar? Tá? Tu ficar ligado nas questões de licitação da tua cidade. Como é que tá? Como são licitados os projetos, tá? Porque todos os projetos, a maioria dos projetos são licitados, tá? Mas tem projetos onde a própria prefeitura desenvolve. Então, não necessariamente você vai precisar estar também você já tem um nome no mercado de um bom arquiteto que sabe fazer esse tipo de projeto e faz uma promessa, eu elaboro projetos, modelos, padrão caixa, que é aprovado na caixa direto, você conhece as regras, você já meteu o pé aí nesse mercado. Então, provavelmente, muitas prefeituras e muitos municípios vão procurar você, o seu escritório, tá? Porque a carência nesse mercado é muito grande. Até as próprias grandes empresas de arquitetura não desconhecem esse termo planilha múltipla, tá? Elas desconhecem bastante, na verdade, que existe até essa planilha. Então, se você entrega todas as suas peças técnicas para a prefeitura ou para o estado, tá? Em algum tipo de projeto, e esse projeto é aprovado, só por ser aprovado, o prefeito vai ficar feliz, o parlamentar vai ficar feliz que a emenda parlamentar dele não ficou parada, o nome dele vai ficar legal, poxa, a emenda parlamentar daquele parlamentar foi feita, foi executada. Às vezes o cara até consegue a emenda parlamentar, mas o que pega? A parte técnica, que nós, engenheiros, arquitetos, não damos conta de executar. Às vezes encarar esse mercado e até se aprofundar mais nesse mercado. Então, essa aqui é a experiência que eu estou compartilhando com vocês, quanto ex-diretor de fiscalização de obras, fui diretor também de projetos lá. Então, esse foi um dos gargalos que eu vi, que as grandes empresas não sabem trabalhar com a Caixa. Desculpa aí, vamos lá. João, a gente já está indo quase para os nossos momentos finais, o Instagram já está quase nos mandando vazar daqui, tá? Mas, cara, é um papo muito bacana, tá? Eu não sei se deu para a gente passar um pouco. A gente não conseguiu chegar nos erros mais frequentes que se deve evitar, mas se tu puder, dá uma pincelada aí rapidinho aí, que a gente tem mais uns 5 minutos, acho. Acredito que em 5 minutos no máximo, tá? Porque senão o Instagram já vai... Sim, não. Dá sim, tudo bem. A questão é que um dos erros mais frequentes que a gente pode encontrar em um orçamento seriam uns assuntos um pouco específicos também. Por exemplo, a elaboração do BDI contendo o imposto de renda da pessoa jurídica ou contribuição sobre o lucro líquido, que é o CSLL, que são 2 impostos de natureza personalística somente da empresa que não podem incidir no BDI. Ou seja, esse é um dos erros que ainda podem ser encontrados hoje em dia. Uma mentoria. Olha, outro erro que pode ser evitado, deixar de aplicar BDI para situações diferentes.
Em especial para obras públicas, você tem duas formas para aplicar o seu VDI: para execução de serviços e para fornecimento de equipamentos. Caso na sua obra você tenha fornecimento de equipamentos, por exemplo, centrais de ar, subestação, o seu VDI para serviços não vai poder ser o mesmo para equipamento. Por quê? Porque para serviços eu vou incidir o meu imposto sobre serviços. E imposto sobre serviços não vai incidir para fornecimento de equipamentos, entendeu? Então pode acabar acontecendo de não haver essa diferenciação no orçamento, coisa que deve ser evitada. Bacana, bacana. Outro Então, erro, incluir a administração local dentro do BDI. Dentro do BDI, você já tem a administração central, que é os tributos de natureza da empresa, que ficam no escritório, por assim dizer, não no local da obra. João. Sim, pode falar. Beleza. João, a gente já está sendo mandado fora. Muito obrigado. A gente tem 15 segundos aí. Foi uma honra aí ter compartilhado aí com vocês. Galera, nos acompanhe aí no nosso canal, nos siga no YouTube, nas redes sociais e a gente vai se ver. João, muito obrigado, viu?